Salve meu querido aluno, salve minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário e a gente vai continuar nosso diálogo, nossa conversa, dessa vez sobre um tema novo, um tema relevante. Esses dias aí saiu em todas as mídias, as grandes mídias, essa informação aqui, que o presidente da República diz conversar com apoiadores do golpe contra Dilma para fazer política. O presidente da República ele defende que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff teria sido um golpe. Será que foi um golpe? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que compreender quais são as prerrogativas do presidente da República, o que é o impeachment, o crime de responsabilidade. E lá no final eu vou dar minha opinião. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, já segue o canal aqui do Aprovação PGE, me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário, para você não perder nenhuma notícia, para você não perder nenhuma atualização. Segue agorinha, beleza? Já começou a seguir? Então vamos embora, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Francisco Mário, sou procurador do Estado de Pernambuco, professor de Direito Constitucional e autor do livro Diálogos sobre o Direito Constitucional, que você consegue ver aqui, ó, ele está aqui no cantinho pela editora Juspodium. Pois bem, será que o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, o seu impeachment, configurou ou não configurou um golpe de Estado? Vamos tratar desse assunto, vamos conversar, vamos dialogar, como eu costumo falar, tanto para você agregar informação enquanto cidadão, quanto para você que está se preparando para concurso. Isso é um tema que costuma ser bastante cobrado em provas de concurso, questão de prerrogativas do presidente da República e o crime de responsabilidade. Então, primeiro ponto aqui, quais são as prerrogativas que o presidente da República tem? E o que é um crime de responsabilidade, bem como ele se processa nos termos da nossa querida Constituição Federal de 88. Vamos começar conversando, dialogando sobre as prerrogativas do presidente da República. Olha só, a Constituição Federal, ela dá ao presidente da República algumas prerrogativas. Quais são os objetivos dessas prerrogativas? O objetivo das prerrogativas é possibilitar que o presidente ele exerça o cargo com independência. Ele exerce o cargo com liberdade, sem sofrer qualquer tipo de pressão indevida. Aqui eu sintetizo para vocês quais são as principais prerrogativas do presidente da República. A primeira prerrogativa dele é a chamada imunidade formal quanto a atos praticados fora do exercício do mandato. É a imunidade formal penal temporária, ou imunidade formal temporária quanto à persecução penal. Essa aqui está no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que é que significa isso, galera? Significa que, enquanto durar o mandato, o presidente da República ele não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Exatamente isso. Enquanto dura o seu mandato, ele só vai responder no âmbito penal. Isso aí não se aplica no âmbito civil, não se aplica no âmbito trabalhista, não se aplica no âmbito tributário, se aplica no âmbito penal. Enquanto ele está no mandato, ele não responde por atos estranhos ao exercício da função presidencial. Ou seja, enquanto estiver no mandato, para que ele possa responder, aquele ato que ele pratica tem que ter um nexo de causalidade com o exercício do mandato. Então imagine que o presidente da República ele tem uma briga doméstica e nessa briga doméstica tenha praticado um crime que não tem nenhuma relação com o mandato. O crime pode até ter sido praticado, mas enquanto durar o mandato ele não responde. Ele só vai responder quando? Quando terminar o seu mandato. Mas imagine que o presidente da República se envolva em alguma situação que configure uma prática censurada no âmbito penal, e isso tenha relação com o seu mandato. Aí sim, ele poderá responder ainda durante o exercício do mandato. Ok? Então essa é a primeira imunidade do presidente. Lembro que isso aí não se aplica no âmbito civil. Se ele por acaso tiver alguma dívida com alguém, é possível ingressar com ação de cobrança. Não se aplica no âmbito trabalhista. Se alguém que trabalhou, que tinha um vínculo com o presidente da República, um vínculo de emprego, por exemplo, vai entrar com a reclamação trabalhista, não tem nenhum problema. Não se aplica também no âmbito tributário. Se ele deve algum tributo, a Fazenda Pública pode ingressar com as medidas necessárias. Isso aqui se aplica no âmbito
penal. Então essa é a primeira imunidade do presidente da República. Segunda imunidade, a imunidade formal quanto à prisão. Significa o quê? Significa que, enquanto o presidente está no mandato, ele só pode ser preso em razão de decisão penal condenatória. Isso mesmo, durante o mandato, o presidente da República apenas poderá ser preso em razão de decisão penal condenatória. Então ele não vai ser preso em flagrante, ele não vai sofrer prisão preventiva, não vai sofrer prisão temporária, porque isso exige um título judicial com trânsito em julgado que determine a sua prisão. Imunidade formal quanto à prisão, lembre, isso aí só dura enquanto durar o mandato do presidente. E uma terceira imunidade do presidente, a imunidade formal quanto à autorização para a instauração do processo. O que é que isso significa? Significa que se o presidente comete uma infração penal comum ou se ele comete um crime de responsabilidade, ele só poderá ser processado se a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, autorizar pelo quórum de 2/3. Exatamente isso. Então tem que ter autorização da Câmara, e essa autorização tem que ser dada pelo quórum de 2/3 dos deputados federais. Então imagine o seguinte, presidente da República comete uma infração penal comum que não se relaciona com o mandato. Durante o mandato ele não responde. Ele pode responder após o mandato, como a gente conversou. Ele comete uma infração penal comum que se relaciona com o exercício do mandato. Ele pode responder? Ele pode responder. Mas nesse caso a Câmara dos Deputados tem que autorizar pelo quórum de 2/3 para que seja possível o recebimento da denúncia, ok? Ou da queixa-crime se for uma ação penal privada. Então essas são as imunidades do presidente da República. Mário, você tirou isso de onde? Da sua cabeça? Claro que não. Isso aqui tudo, galera, é Constituição. As imunidades, elas têm que estar previstas no texto constitucional. Trouxe para vocês aqui, ó. Quem quiser anotar depois, os artigos de cada uma delas. A primeira de 86, parágrafo 4º, a segunda 86, parágrafo 3º e a terceira, o artigo 86 da Constituição. A gente vai precisar dessa informação aqui da imunidade formal quanto à autorização para o processo para poder compreender melhor como se processa o crime de responsabilidade, o processo envolvendo o crime de responsabilidade tratando do presidente da República, beleza? Visto quais são as imunidades, vamos compreender agora, galera, o que é crime de responsabilidade. Olha só, isso que a gente costuma chamar de impeachment, o crime de responsabilidade, como a gente trouxe, né, para o português, ele tem origem lá na Inglaterra. A origem dele é lá na Inglaterra. É um modo por meio do qual o legislativo ele controlaria, fiscalizaria algumas autoridades vinculadas aos demais poderes, principalmente ao poder executivo. Lá no modelo inglês, não há que se falar em impeachment do soberano. A gente sabe que a forma de governo adotada pela Inglaterra é uma monarquia, né? A gente tinha a rainha, a gente tem hoje o rei. O impeachment no modelo inglês, ele não pode atingir o monarca, ele não pode atingir o rei, ele não pode atingir a rainha. Ele atinge altas autoridades, mas não pode atingir a chefia de Estado do modelo monárquico. A Inglaterra, ele adota esse modelo de impeachment, como a gente conversou aqui. Lembrem que os Estados Unidos eram colônias da Inglaterra, né? A gente tem as colônias britânicas que se tornam independentes e formam aquilo que a gente hoje chama de Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, eles se separam do Império Britânico, se separam da Inglaterra e formam uma república presidencialista. E no modelo norte-americano havia uma forte preocupação, esse presidencialismo norte-americano, né, havia uma forte preocupação de que o presidente da República não fosse um monarca eleito. Exatamente isso. Um dos grandes motivos que levou à independência norte-americana, houve vários, né? Mas um deles foi a questão de os Estados Unidos não terem nenhum tipo de controle sobre as decisões políticas tomadas pela Inglaterra, e principalmente pelo seu soberano, porque vigorava aquela ideia que o soberano não erra.
Ou seja, um povo que pagava tributo, pagava imposto e não podia interferir na vida política, nem na sua própria vida política de maneira geral, porque a maioria das decisões eram tomadas diretamente na Inglaterra ou por delegados da Inglaterra que estavam lá naquilo que a gente chama de Estados Unidos. Então os Estados Unidos, eles não adotam a forma de governo monárquica, eles adotam a república e adotam um sistema presidencialista. Eles criam o presidencialismo na realidade. Formalmente quem criou o presidencialismo foi nos Estados Unidos. Mas eles tiveram uma preocupação. Qual foi a preocupação que eles tiveram? A gente não quer que o presidente seja um monarca eleito. Né? Porque uma diferença grande entre monarquia e presidencialismo republicano, esse modelo republicano, é que na república se chega ao poder por eleição e não por um critério hereditário como é em uma monarquia. Né? E dentro de um presidencialismo republicano, você não pode deixar o presidente se transformar em um monarca eleito com poderes absolutos. Deve haver formas de controlar o presidente da República. E se muito se discutiu na Convenção da Filadélfia e se chegou ao denominador comum, depois de muito debate, depois de muita discussão, que se poderia adotar aquele mecanismo inglês, semelhante àquele mecanismo inglês, o mecanismo de impeachment. Entretanto, esse mecanismo podendo atingir até mesmo o presidente da República. A Constituição norte-americana trata disso de modo expresso, galera. Né? Eu trouxe até para vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha, né? Um trechinho aqui da Constituição norte-americana naquilo que trata do impeachment. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Opa, deu uma travadinha, mas vai voltar. Pronto, tá aqui. Olha o que diz aqui, ó. A seção 4 da Constituição dos Estados Unidos. O presidente, está aqui marcado, o vice-presidente e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão afastados de suas funções quando indiciados e condenados por traição, suborno ou outros delitos ou crimes graves. Observe que atinge o presidente e o vice-presidente da República. Está aqui expresso. Então a gente tem esse modelo de impeachment ou de crime de responsabilidade lá dos Estados Unidos que ele importa parcialmente do modelo inglês. E a gente adota no Brasil, a partir da Constituição de 1891, esse modelo norte-americano. Essa possibilidade de o presidente da República responder por crime de responsabilidade. E esse modelo foi adotado, né, da Constituição de 1891 em diante, inclusive na Constituição, claro, de 1988, que é onde a gente quer chegar. E eu quero mostrar para vocês uma distinção importante entre o modelo inglês e o modelo norte-americano e o modelo brasileiro. Olha só, a Constituição trata aqui do impeachment, do crime de responsabilidade no artigo 85, e outros artigos também, mas com relação ao conceito está aqui. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra. Ele gera aqui uma série de núcleos que podem configurar crime de responsabilidade. Mas olha o que ele diz aqui no parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Aí, como a Constituição define nosso crime de responsabilidade. Olha só, aqui a gente teve um problema. A gente sabe que o modelo norte-americano, eles utilizam o modelo de common law. O nosso modelo é o modelo romano-germânico. Nossa principal fonte de direito é a lei, né? A lei em sentido amplo, né? Aquela norma positivada. Os Estados Unidos têm um modelo de precedente, um modelo de costumes que é diferente do nosso modelo. E aqui a gente já tem um primeiro problema. Observe que quando eu li o conceito de crime de responsabilidade para vocês lá na Constituição norte-americana, a Constituição norte-americana não exige uma lei para regulamentar. Até porque, e aí vamos entrar no que interessa, começar a entrar no que mais interessa, o crime de responsabilidade só é crime na palavra, na terminologia. Mas a sua natureza não é a natureza de crime. O crime de responsabilidade, lembra, é a infração político-administrativa cometida por determinadas autoridades. Isso é o crime de responsabilidade. É uma infração de natureza política e natureza administrativa. Tanto é que o cometimento de um crime de responsabilidade não sujeita o infrator a uma prisão, por exemplo. Se a gente for ver, por exemplo, os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, ele fica sujeito a quê? A perda do cargo ou função e a inabilitação por 8 anos. É isso que ele fica sujeito. Então, observem, não é na sua natureza
efetivamente um crime. Porque, em sua natureza, é uma infração político-administrativa e qual é o objetivo do processo com relação a crime de responsabilidade? Deixar o infrator no ostracismo político, afastá-lo da vida política. Salvaguardar a sociedade, impossibilitando que o indivíduo que cometeu um ato de natureza política administrativa que configure crime de responsabilidade venha assumir algum cargo político, alguma função pública. Perceberam? Por isso que lá nos Estados Unidos eles dão um alto grau de discricionariedade ao parlamento quando ele julga o crime de responsabilidade, porque não há uma tipificação em lei. A nossa Constituição, né, importando o modelo de common law e tentando dar um jeitinho, né, para adaptar esse modelo ao nosso modelo romano-germânico, onde a lei seria a principal fonte do direito, cria uma figura meio estranha. Um crime de responsabilidade que tem que ter as hipóteses tipificadas em lei. É estranho isso. Né? Dá um aspecto penal a um instituto que não é um instituto de natureza penal. É um instituto de natureza política e administrativa que possibilita o quê? Que o legislativo fiscalize determinadas autoridades, inclusive o presidente da República. Em razão dessa previsão aí, que já não é de hoje, já é bem antiga, né? As nossas primeiras constituições já previam essa necessidade de uma lei regulamentar, né? O Congresso Nacional editou isso aqui, a Lei 1079 de 50, uma lei bem antiga, Lei 1079 de 50, que define crime de responsabilidade para várias autoridades, né? Dentre elas, presidente da República e ministros de Estado. Perceberam qual é a natureza do crime de responsabilidade? Perceberam como é estranho essa importação, determinando a tipificação das modalidades em lei, quando na realidade o crime de responsabilidade e o seu julgamento configura uma situação na qual o legislativo deve ter um alto grau de discricionariedade? Em razão disso, isso não acontece só no Brasil não, galera. Em vários países da América do Sul se adotou esse modelo norte-americano, tentando se adaptar a um modelo romano-germânico, ocasionando essa figura aí meio estranha. Em razão disso, o processamento de crime de responsabilidade ele começou a sofrer uma espécie de mutação. Não é de hoje, é de algum tempo. Né? A gente sabe que lá no sistema parlamentarista, a gente tem a chamada moção de desconfiança, ou voto de desconfiança, por meio do qual o parlamento ele consegue, entre aspas, derrubar o chefe de governo. Se o parlamento ele perde a confiança no programa de governo do chefe de governo, ele pode derrubar esse chefe de governo por meio do voto à moção de desconfiança. Então, de algumas décadas para cá, a figura do crime de responsabilidade ela vem se aproximando desse modelo de moção de desconfiança. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem se adotado uma aproximação entre esses modelos. Porque crime de responsabilidade não é simplesmente você retirar o presidente ou o servidor ou o autosservidor do cargo em razão de você não gostar do programa de governo dele. Não é isso. Ele cometeu infração política administrativa. A nossa legislação tipifica em lei, ocasionando figura estranha porque tem que se dar um alto grau de discricionariedade, mas em termos práticos, e a gente não pode esquecer os costumes são fonte do direito, isso vem sofrendo alteração e possibilitando o quê? Que o legislativo ele interfira um pouquinho mais e tenha mais liberdade, não fique apegado apenas à tipificação expressa lá da Lei 1079. Então essa é a natureza, essa é a nossa realidade, essas são as implicações de você adotar esse modelo na nossa ordem jurídica. Vamos tratar agora de quê? Vamos tratar agora do processamento, porque é importante demais, galera, a gente compreender o processamento do crime de responsabilidade e se ele for respeitado. Lá no caso da presidente Dilma, que vai ser a nossa conclusão lá no finalzinho. Porque a democracia procedimental é algo muito importante. A democracia ela se firma também pelo procedimento. Quando você tem vários poderes envolvidos, vários poderes que decidem conjuntamente e participam do procedimento, por óbvio, aquilo gera um maior controle e dá uma maior legitimidade à decisão final. Né? Com relação à situação da presidente Dilma, a gente vai concluir lá no final, mas primeiro bora entender esse procedimento aqui, é importante que a gente compreenda. Então, como é que funciona o processamento do crime de responsabilidade? Vamos agora dar uma olhada nisso. Então aqui, ó. Já falamos aqui do juiz da admissibilidade, né? Então, primeiro passo aqui. Oferecimento
da denúncia perante a Câmara dos Deputados. Aqui vigora aquilo que a gente chama de princípio da livre denunciabilidade popular. O que é isso? Né? A gente sabe que o oferecimento da denúncia, como regra, é um ato privativo do Ministério Público. Aqui é diferente. Essa denúncia aqui, para instaurar o processo de crime de responsabilidade contra o presidente, só pode ser apresentada por um cidadão, por um eleitor, alguém alistado eleitoralmente. Aqui no Ministério Público, que mostra, que traz cada vez mais convencimento que crime de responsabilidade não é crime. É um modo de controlar a atuação de determinadas autoridades, inclusive o presidente da República. Tanto é que só quem pode iniciar o processamento, o procedimento, é um cidadão, porque o cidadão elegeu o presidente. Então, para retirá-lo, em razão do crime de responsabilidade, dessa infração política e administrativa, a denúncia tem que ser oferecida também por um cidadão. Então, o cidadão vai lá, aquele que está alistado eleitoralmente, e apresenta a denúncia junto à Câmara dos Deputados. Segundo passo, a Câmara analisa se autoriza ou não a instauração do processo. E aqui a Câmara pode ter duas decisões. Autorização, quórum de 2/3, como a gente viu já. Se a Câmara autorizar, quem vai julgar é o Senado, hein, galera? Quem julga crime de responsabilidade é o Senado. Então vem para cá. Olha só, a Câmara autoriza ou não, mas quem julga é o Senado Federal. Então, se a Câmara autoriza, o processo vai ser enviado para o Senado. E o Senado ele não é obrigado a instaurar. Como a gente vai ver, o Senado ele analisa se instaura ou não. Então, a autorização da Câmara não vincula o Senado. Entretanto, a não autorização da Câmara, né, essa aqui vai vincular o Senado. Se a Câmara não autoriza, o Senado fica impossibilitado de instaurar o processo. Vamos imaginar que a Câmara autorizou. Né? Vamos para o terceiro passo. O Senado realizará o chamado juízo de acusação. Ele vai analisar a instauração do processo, se ele instaura ou não o processo. A Câmara autorizou, ele pode instaurar. O quórum, galera, para o Senado autorizar, instaurar ou não o processo é um quórum de maioria simples, ok? Mais da metade dos presentes no momento do julgamento. A gente sabe que o Senado Federal tem 81 senadores. Se os 81 tiverem presentes no dia da sessão, né, maioria simples, você pode autorizar pelo quórum de 41 membros. Se o plenário ele não admitir o processo, ele vai ser arquivado. É chamada extinção anômala, ele já é arquivado. Mas se o plenário admitir o processo, ele é instaurado. Então, pela maioria simples, o Senado Federal, autorizado previamente pela Câmara, ele decide instaurar o processo. O processo agora vai ser instaurado. O presidente ele agora passa a ser o quê? Ele passa a ser uma espécie de acusado no processamento do crime de responsabilidade. Isso vai gerar duas consequências importantes. Primeira consequência, a partir da instauração do processo, o presidente vai ser afastado cautelarmente das funções presidenciais por até 180 dias. Então, o Senado instaurou o processo, o presidente é afastado por até 180 dias. O Constituinte entendeu que seria um prazo razoável para que o julgamento venha a ser concluído. Se passar os 180 dias e o julgamento não for concluído, ele retorna às funções. E o processo continua tendo tramitação normal, ok? Então é assim que funciona. Então, primeira consequência, plenário admitiu, por maioria simples, a instauração do processo. O processo é instaurado, o presidente da República afastado por até 180 dias. E segunda consequência importante, a Lei 1079 determina que só é possível julgar alguém por crime de responsabilidade se estiver no exercício das funções. Entretanto, se já foi instaurado o processo, eventual renúncia ao cargo não impossibilita o andamento do processo. Vou explicar isso para vocês. Se o presidente da República ele renuncia, com a renúncia, o Senado Federal fica impossibilitado de instaurar o processo contra o presidente por crime de responsabilidade. Mas se ele renuncia após a instauração, essa renúncia não gera efeito no processo. Foi o caso lá do Fernando Collor de Mello. O Collor ele renunciou após a instauração do processo pelo Senado. Como ele renunciou após a instauração do processo, o Senado continuou julgando normalmente e ele sofreu o impeachment. Né? No impeachment, na realidade, não foi aplicada diretamente a pena de impeachment porque ele já tinha sofrido a renúncia, mas ele foi condenado e foi inabilitado por 8 anos para exercer função presidencial. Não se aplicou a pena de perdimento do cargo porque ele já tinha renunciado, né? Seria uma pena vazia. Mas se ele renuncia antes da instauração, o Senado não poderia
continuar o julgamento, beleza? Então vamos continuar aqui. Senado instaurou o processo, é o chamado aqui, ó, juízo de acusação. Isso aqui é o juízo de acusação. Essa análise do Senado, se recebe ou não a acusação. Opa, deu uma doida aqui, mas tá tudo certo, pessoal. Terceiro passo aqui, ó. Realização do chamado juízo de pronúncia pelo Senado Federal. Aqui, mais uma vez, o quórum é de maioria simples. Olha só, após instaurado o processo, vai haver uma ampla instrução probatória. O presidente da República vai poder apresentar provas, enfim, vai ser dado a ele contraditório, ampla defesa, etc. Pode ser que depois dessa ampla instrução probatória, o Senado entenda, em razão daquelas provas que foram colhidas, que não há a menor possibilidade ali de cometimento de crime de responsabilidade. Então, dá-se uma oportunidade ao Senado de quê? Dele determinar o arquivamento do processo. É o chamado juízo de pronúncia, em maioria simples. Então, aqui é realizada uma ampla instrução probatória. Se o plenário entender pela impossibilidade de procedência, o processo ele é arquivado. Não vai ser feito o julgamento, já se arquiva. Se o plenário entender pela possibilidade de procedência, o processo continua e vai passar para a sua última fase, que é a fase de julgamento. Detalhezinho importante. Olha só, a partir do momento que é instaurado o processo, né, aquela fase lá, aquele juízo de acusação que a gente viu, onde o Senado analisa se instaura ou não o processo, se o Senado decide instaurar o processo, quem passa a presidir o processo, quem julga é o Senado, mas quem passa a presidir é o presidente do Senado Federal. Inclusive, é o presidente do Senado, o presidente do STF, melhor dizendo, o presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso lá da Dilma, foi o Ricardo Lewandowski. Né? Inclusive, ele presidiu a sessão de julgamento. Se vocês procurarem no YouTube, etc., a sessão de julgamento, você vai ver quem está lá sentado na presidência do Senado é o presidente do STF, porque é ele que conduz a sessão de julgamento. Então, continua aqui, ó. Vai começar o julgamento. Qual é o quórum para condenar o presidente? O quórum para condenar é de 2/3, galera. O quórum para condenar é de 2/3, ok? E se ele for condenado, quais são as penas passíveis de ser aplicadas? Perda do cargo é a primeira pena, e uma segunda pena, inabilitação para exercício de qualquer cargo ou função pública por 8 anos. Então são as penas passíveis de ser aplicadas. Então os quórums. Quórum para a Câmara autorizar a instauração do processo é o quórum de 2/3. Quórum para o Senado receber, instaurar o processo, maioria simples. Quórum para pronunciar o presidente, maioria simples. Quórum para condenar, 2/3. Quais são as penas que podem ser aplicadas? Apenas duas. Perda do cargo e a inabilitação por 8 anos. Compreender o procedimento? Vamos agora, vou dar minha opinião. É minha opinião, pessoal. Né? Qualquer opinião contrária, né, claro que é válida, desde que tratado de maneira respeitosa e sem violência. Né? Cada um tem suas ideias, cada um tem seu ponto de vista. Então vamos lá. O impeachment de Dilma. Será que eu acho que foi um golpe de Estado? Eu não acho que foi um golpe de Estado, galera. Porque eu não consigo ver um golpe de Estado que não seja realizado de maneira minimamente violenta. Né? Não houve violência, não houve nenhum... Diferente do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que a gente já tratou em vídeo anterior. Ali foi uma tentativa de golpe de Estado. No caso de Dilma, não houve tentativa de golpe de Estado. Ali, efetivamente, foi um processo respeitando todo o trâmite fixado na Constituição Federal. Tudo que a gente conversou aqui foi respeitado. No caso da Dilma, ela teve advogado, foi feita sua defesa contraditória, ampla defesa, ela foi julgada. E no julgamento foi declarada culpada pela prática de crime de responsabilidade. Alguém pode perguntar, Mário, a pedalada fiscal, que foi o motivo lá do crime de responsabilidade, configura crime de responsabilidade? Configura. No caso dela ocorreu, aí eu me abstenho de falar porque é algo que envolve direito financeiro, envolve outras matérias. Né? Até há um indício de que outros presidentes praticaram o mesmo ato. Você pode até falar o seguinte, opa, então os outros deveriam também ter sido condenados por crime de responsabilidade. Talvez. Né? O que não quer dizer que no caso da Dilma Rousseff tenha sido um golpe de Estado. Você pode até falar que houve algum grau de justiça, é a sua opinião, respeito. Mas longe de ser um golpe de Estado, galera. Ali não houve uma tentativa de abolição ao Estado democrático de direito. Né? Inclusive, quem assume é o vice-presidente, que é eleito junto com a presidente da República. Então, ali, para mim, não há um mínimo indício de existência de crime de golpe de Estado. Ali foi um processo de crime de responsabilidade que respeitou, diante da democracia procedimental, todos os trâmites fixados na Constituição e na Lei 1003.
1979. Então essa é a minha opinião. Até teve um caso interessante no caso da Dilma, para a gente finalizar já o vídeo, dar minha opinião sobre isso também, que foi a questão do fatiamento. Como a gente viu, as penas a serem aplicadas quais são? Perda do cargo ou função e inabilitação por 8 anos. Muito se discutiu se essas penas poderiam ser aplicadas autonomamente ou tem que ser aplicadas em conjunto. Como foi que aconteceu no caso da Dilma? Houve o chamado fatiamento. Houve a perda do cargo, mas não houve a inabilitação por 8 anos, né? Não foi aplicada a pena de inabilitação e muita gente entende que não é possível esse fatiamento, porque ou se aplica a pena em sua totalidade ou não se aplica. Então, existem pontos de vista nesse sentido, estou falando como foi, existem pontos de vista contrários e vou dar meu ponto de vista. Meu ponto de vista também é que é possível haver o fatiamento, não vejo problema, porque eu entendo que o julgamento por crime de responsabilidade envolve um alto grau de discricionariedade. Eu entendo, inclusive, entendimento meu, o Supremo já enfrentou a matéria? Não, o Supremo não enfrentou. Né? Então, se alguém falar, não, o Supremo já tratou disso. Não, o Supremo não tratou disso. Não foi tratado. Então, a opinião é de doutrina. Eu, particularmente, entendo que o crime de responsabilidade, como eu passei para vocês aqui, envolve um alto grau de discricionariedade do Legislativo. Entendo, inclusive, que o Legislativo poderia fixar que o presidente praticou o crime e não aplicar pena nenhuma, por entender que a aplicação da pena e a perda do presidente naquele momento geraria um prejuízo irreversível à nação. Imagine que o país estivesse passando em um momento de alto grau de instabilidade e você perder o presidente da República, seria perigoso. Entendo que nesse caso é possível até não aplicar pena alguma. Se eu entendo que não é possível aplicar pena alguma, eu entendo que é possível haver o fatiamento, mas isso é entendimento meu e confesso que boa parte da doutrina tem um entendimento contrário. Né? Então fica aí minha opinião. Né? O Supremo não tratou do tema. Então, respondendo de maneira direta as perguntas. O impeachment da Dilma foi golpe? Não, não foi golpe de Estado. Ali foi respeitado o trâmite democrático, não houve qualquer tipo de violência. É possível haver o fatiamento? Entendo que sim, apesar de reconhecer muitos entendimentos em sentido contrário. E qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento? Fique à vontade para fixar teu entendimento, para falar teu entendimento. Liberdade de expressão é algo valioso, desde que com respeito e, claro, sem violência. Espero que você tenha gostado. Não esquece, segue aqui o canal do Aprovação PGE, me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.